Não, pela ordem, vou decidir, mas Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. É rápido, senhor presidente. Apenas nesse assunto, porque eu me lembro, fui eu que fiz a pergunta ao senhor Júlio Marcelo na Comissão Especial de Impeachment sobre manifestações dele pró-impeachment da presidenta Dilma. E lembro que ele respondeu, que está respondendo aqui, ele disse: eu disse lá e considero muito saudável que a sociedade brasileira se aproprie dessa discussão sobre as contas públicas. Considero muito saudável que a sociedade brasileira cobre dos órgãos de controle e rigor. Isso é papel da sociedade, e ele está falando para nós que chamou a sociedade, ou que estimulou a sociedade a discutir, a debater as contas públicas. O problema é que a chamada para o ato não era para debater as contas públicas, a chamada para o ato é que ato de reivindicação ao TCU pela rejeição das contas do governo Dilma, 17/6, na rampa do Tribunal de Contas da União. Não era para discussão, era para rejeição. Então eu pergunto, senhor doutor Júlio Marcelo, alguma vez também chamou algum ato para aprovação de contas presidenciais? Porque esse ato não é para discutir, esse ato foi chamado para rejeitar. Ele tinha lado, portanto, que fique registrado isso, senhor presidente. Não. Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, todos nós compreendemos a postura fidalga, elegante, lanha de Vossa Excelência com nós outros senadores. Mas eu apelo a Vossa Excelência que possa respeitar o que foi acertado, inclusive, numa reunião prévia estabelecida sob o comando de Vossa Excelência, porque, do contrário, nós não sairemos deste ambiente daqui a um mês. Vejamos só, nós estamos agora ouvindo o testemunho do doutor Júlio. Vem a senadora Gleice, com todo respeito, pede a palavra para a ordem para fazer uma pergunta à testemunha. Ela usou a palavra, desculpe a franqueza, porque paciência tem limite. A do povo brasileiro já esgotou há muito tempo. A minha talvez esteja chegando também ao limite final. Mas veja o artifício, a artimanha de pedir a palavra pela ordem para fazer a pergunta à testemunha. Porque estamos ao vivo na Globo News, porque a TV Senado está transmitindo, porque está sendo feito um filme pelo PT. Rogo a Vossa Excelência para que mantenha a ordem do trabalho. É um truque que está sendo feito quando, utilizando a boa vontade, a tolerância, o espírito democrático de Vossa Excelência, se solicita a palavra pela ordem para, de má fé, indagar a testemunha. Isso não é tolerável, isso não pode ser admitido, senhor presidente. Pois não. Vou decidir. O artigo 214 do Código de Processo Penal tem a seguinte dicção: antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Eu quero dizer o seguinte: eu entendo que os membros do Ministério Público e os integrantes da magistratura têm os mesmos impedimentos, prerrogativas, vantagens, estão sujeitos às mesmas suspeições. No caso, eu vejo que a testemunha, o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, confirma os fatos que foram irrogados pela defesa, na medida em que sua senhoria participou de um ato em que se pretendia publicamente agitar a opinião pública para rejeitar as contas da senhora presidenta da República. Penso que, como membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, sua senhoria não estava autorizado a fazê-lo. Portanto, incide na hipótese de suspeição. No entanto, como se aplica subsidiariamente o artigo 457 do Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: antes de depor, a testemunha será qualificada e declarará ou confirmará seus dados
informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Diz o parágrafo 2º desse artigo 457 do CPC, sendo provados ou confessados, e a meu ver, Sua Senhoria confessou a participação nesse ato, os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Portanto, eu vou dispensar o senhor Júlio Marcelo de Oliveira como testemunha, portanto, retiro-lhe o compromisso, mas será ouvido na qualidade de informante.